Você sabia que o Brasil é o campeão mundial, mas sabe de quê? No ranking de ocorrências com raios. Dos 3,15 bilhões de raios que atingem a Terra, 100 milhões caem em terras brasileiras. Mas como que a gente vai agir no caso aí de raios? Então é sobre isso que nós vamos falar agora com o querido aspirante Douglas Constantino, é isso? Isso. Aspirante Constantino, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra gigante poder tê-lo aqui no nosso programa, falando sobre esse assunto tão inusitado assim, mas muito sério, né? Sim, verdade. O Brasil aí, ele tem se tornado campeão em ocorrências envolvendo aí as descargas atmosféricas no mundo, né? Então essas descargas no nosso território, que é muito grande, elas têm sido muito frequentes. Importantíssimo sempre lembrar que, principalmente nessa época do verão, elas incidem mais ainda. Então fala pra gente o que são essas descargas aí atmosféricas ou os raios, né? Que raio, né? Então o que são essas descargas e por que, assim, de que forma ocorre, o que é propício até para que o Brasil se enquadre aí como sendo o campeão aí na incidência de raios? Sim, interessante a pergunta. O nosso planeta, ele é coberto pela atmosfera e essa parte, ela é, digamos assim, bombardeada por descargas atmosféricas que ocorrem nas nuvens, principalmente nas nuvens, aquele conjunto de nuvens chamado cúmulo-nimbus, e ocorre com muita frequência e geram os raios e os trovões. É importantíssimo, interessante também diferenciar, o raio é aquele efeito luminoso que a gente percebe, que a gente chama também essas descargas de raios. E lembrar também que trovão é aquele efeito sonoro, e elas têm origem. E é muito comum ocorrer isso no Brasil e a gente tem que ter muitos cuidados. Agora, eu queria até chamar sua atenção e você, telespectador, porque nós tivemos um caso aí que foi amplamente divulgado aí na mídia e eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo ali que ocorreu numa praia aqui em São Paulo, que vai nos ilustrar bastante. Então, meu querido Gustavo Homem de Melo, roda pra gente, por gentileza. Nossa, pegou a moça! Meu Deus! Gente, olha só. Eram duas pessoas, duas mulheres, estavam andando ali pela praia, fazendo a sua caminhada, talvez na praia, e o tempo fechou, continuaram. E aí a descarga elétrica veio e atingiu as duas caíram. Uma se levanta rapidamente e a outra foi levada em socorro. Está no hospital ainda, ela se chama Taline, se não me engano, e ela está lá sob os cuidados. Aí, aspirante, nesse caso aí, o que fazer num caso desse como esse aí? O que a gente tem que tomar de cuidado? Qual é a forma de prevenção e de ação no caso de alguém a gente ter para socorrer? Interessante. Serginho, veja bem, de início é importante lembrar também que o raio ele procura na superfície da Terra, um ponto para se dissipar para o solo. E o que acontece, que a gente percebe nos lugares descampados, ou como esse que vimos no vídeo, era uma praia em que um dos pontos foi o corpo da moça que o raio encontrou. O que fazer? É muito comum em lugares com poucas habitações, locais abertos, inclusive com poucos recursos. Às vezes é uma cidade distante, é uma zona rural ou é uma praia com poucas pessoas e o recurso ali acaba se tornando um pouco escasso. Um acesso talvez mais reduzido ali, não é? Exato. Por exemplo, levar para o hospital, às vezes é uma cidade que não dispõe de corpos de bombeiros, não dispõe do SAMU ou até mesmo algum serviço de ambulância eficiente ou rápido, pelo menos. Então, o que fazer é pegar essa vítima e levar rapidamente para o recurso médico. Então, isso é aquilo que deve se fazer. Agora, aspirante, se a gente pensar
o que a gente não deve fazer? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nesses casos e que agora nós vamos mostrar para esse pessoal de casa que não deve ser feito? Erro mais comum é a pessoa ficar basicamente assistindo esses trovões, assistindo esses raios. A pessoa fica parada em um local aberto, por exemplo, sendo propícia ali a receber uma descarga elétrica. É comum também, dentro das residências, as pessoas estarem utilizando equipamentos elétricos, como por exemplo o telefone, e esses equipamentos eles podem receber uma descarga elétrica com base na fiação elétrica que está no poste, por exemplo. Então, por exemplo, está em casa, o tempo fechou, começaram ali aqueles raios ali. Deve-se tirar as coisas das tomadas, não vamos atender ao telefone, tem algum risco ao atendermos o nosso celular? Como que funciona esse procedimento? É por aí mesmo? Exato. Existe um risco desses aparelhos, como por exemplo uma geladeira elétrica, um aparelho de celular, ainda que o risco seja pequeno, mas ele existe. E é importantíssimo cuidar. A melhor recomendação ainda é desconectar esses aparelhos energizados. Agora, doutor, aspirante, porque eu pensei na parte médica aqui, aí eu te pergunto, quais são os efeitos, o que uma descarga dessa pode causar, o que causa na vida daquele receptor ali? Sim, são descargas elétricas altíssimas, então elas podem originar queimaduras graves, queimaduras de 3º grau, por exemplo, que atingem aí órgãos internos do corpo da pessoa. Que normalmente, naturalmente, foi o que deve ter acontecido com aquela menina de São Paulo, pelo fato dela estar internada, por causa dessa queimadura, né, desses órgãos internos, porque são bem profundas, não é isso? Exatamente, e tendo em vista a sensibilidade desses órgãos internos, como por exemplo, coração ou até mesmo o próprio sistema circulatório, sistema respiratório também, a sensibilidade desses órgãos e sistemas podem provocar aí um dano ainda maior e a vida da pessoa está em risco. Então, aspirante, eu quero pedir a sua atenção aqui agora para olhar para essa câmera 1 é sua agora, você vai falar com o nosso público, o pessoal de casa, sobre essas dicas, que você possa já orientar-nos até pela importância de acionar o bombeiro, que horas, o corpo de bombeiros. Então, fala para o pessoal aí suas considerações finais. Um bom dia a todos os telespectadores. A maior recomendação é acionar os serviços de emergência mais próximo e procurar esse recurso. Lembrando que em lugares abertos, como campos de futebol, praias ou até mesmo na zona rural, aqueles campos bem abertos, jamais ficar naquele lugar, jamais ficar em pé. Se o único recurso que você tem é ainda permanecer naquele local, a melhor recomendação é ficar deitado ou ficar naquela posição fetal, ficar agachado, sentado, bem encolhido. Ainda que você vá molhar bastante, mas ainda assim é a melhor recomendação. Se estiver próximo de um carro, lembre sempre da blindagem eletrostática. Lembre sempre que dentro do carro é o lugar melhor protegido que você pode ficar. Então, se tem um carro próximo, entre dentro do carro e fique ali até passar toda essa trovoada, até passar esse temporal. Correr para debaixo de árvore, correr para algum lugar assim, de jeito nenhum. É comum e a gente nunca recomenda, ao contrário, a gente fala para não ficar próximo de raio, mesmo de árvore, porque a árvore ela está fazendo esse efeito que ocorreu no vídeo que vimos. Essa árvore ela está servindo de ponto para a recepção desses raios. Então jamais fique próximo de uma árvore ou embaixo dela, muito menos embaixo dela. Então o melhor a se fazer é ficar em um local protegido, como um veículo, por exemplo, dentro de sua casa também, ou se a única opção, o único local que está é próximo de uma árvore, fique distante dela, deitado no chão ou pelo menos agachado no chão. Então essa história, a pessoa começou a chover, raios e trovões, a pessoa quer correr para buscar ali, ir para casa, alguma coisa, então é melhor parar, esperar, molhar, porque vai molhar de todo jeito, Sim. Mas ficar ali quietinho, em posição fetal ou deitado. Exato. A melhor recomendação que se faz é a pessoa permanecer naquele local
Isso na condição de não existe um carro, por exemplo, não existe uma residência, a gente considera que a melhor recomendação é permaneça naquele local, jamais debaixo de uma árvore. Piscina, casca fora. Tá De jeito nenhum, jamais em contato com a água, que o meio aquático também propicia a recepção desses raios, né? Mas já que o único local que está é um local plano, fique deitado no chão. Mas a melhor recomendação é vai para dentro de um carro, vai para dentro de uma residência, por exemplo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.